Olá, tudo bem? Então vamos lá, alunos do oitavo ano, para mais uma aula Revolução Gloriosa. Então, o conteúdo é antecedentes históricos e aspectos políticos e econômicos da Revolução Gloriosa. E o objetivo é identificar os antecedentes históricos que favoreceram a eclosão da Revolução Gloriosa e instituição da monarquia parlamentarista na Inglaterra, identificar as mudanças estruturais sofridas na Inglaterra em decorrência da Revolução Gloriosa e a sua influência na eclosão da Revolução Industrial. Então aparece uma pessoinha aqui na imagem, né? Quem é esse? O que esse trono é? Qual função que ele exerce? Quais as suas atribuições? E aqui no Brasil existe essa função atualmente? Então, aqui logo na sequência a gente vai ter a resposta dessa imagem. O homem sentado no trono é Charles III, que foi coroado rei do Reino Unido em decorrência da morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. Suas atribuições são de caráter simbólico, pois o poder político é exercido pelo parlamento e pelo primeiro-ministro. Aqui no Brasil, atualmente, não temos mais a figura do rei, pois no dia 15 de novembro de 1889, a monarquia sofreu um golpe, a partir do qual a República se instaurou. A República é o sistema político que ainda permanece em vigor, no qual o poder político é exercido pelo presidente da República, deputados federais e senadores. Tá certo? Então vamos embora aqui. Processos históricos que criou as condições favoráveis para o acontecimento da Revolução Gloriosa, a Magna Carta. Em 1215, grupos de nobres insatisfeitos com a forma como o rei João governava pressionaram-no e assim, em 15 de junho de 1215, em Runnymede, foi assinada a Carta Magna, ou a Magna Carta. Ela é considerada um dos instrumentos principais de toda a sociedade. Esse documento que influenciou os primeiros documentos desenvolvidos pelo Estado de Direito e dos princípios constitucionais na Inglaterra, tendo em vista que estabeleceu limitações ao poder real, sujeitando a obediência da lei, e ofereceu garantias legais aos súditos como a liberdade e o direito de propriedade. Então, até esse momento, sem essa Magna Carta, o rei ditava as regras e acabou. Com a Magna Carta na Inglaterra, em 1215, o rei também passou a ser obrigado a seguir o que essas leis diziam. Tá? Então, isso aqui é muito importante para a gente, para entender todo o contexto que vai vir com relação à Inglaterra, o Reino Unido, até os dias atuais, certo? Revolução Puritana. A Inglaterra do século XVII era dividida entre católicos, anglicanos e puritanos. Os reis desse período eram anglicanos, porém, grande parte da população inglesa, incluindo o parlamento, era puritana. O desgaste com o parlamento deflagrou a Revolução Inglesa, também conhecida como Revolução Puritana, que ocorreu entre 1642 e 1649. A Guerra Civil terminou com o fim da monarquia e a condenação à morte do rei Carlos I. A República foi proclamada e o deputado e líder puritano Oliver Cromwell assumiu o governo do país. A República de Cromwell. Embora Cromwell se apresentasse como um republicano moderado, seu governo foi marcado por medidas de violência contra seus opositores. Algumas medidas de seu governo foram: ato de navegação. Mercadorias europeias só poderiam ser transportadas para a Inglaterra por navios ingleses ou do país de origem do produto. Guerra contra a Holanda, que, vencida pela Inglaterra, aumentou a influência da marinha inglesa nos oceanos. Após a vitória contra a Holanda, Cromwell aproveitou para tornar o seu cargo hereditário, impondo o seu poder como Lorde Protetor da Inglaterra, Irlanda e Escócia. Após sua morte, o poder passou à mão de seu filho Ricardo Cromwell. Então, olha só que interessante aqui, né? Aí teve lá toda uma movimentação do parlamento, principalmente, derruba
a monarquia de Carlos, e aí Cromwell assume o poder como o protetor ali da Inglaterra, do Reino Unido e todos aqueles países ali envoltos. E ele começa, se a gente for analisar bem, um movimento muito parecido com a monarquia, porque ele já estabelece o seu cargo como hereditário, assim como as monarquias fazem. E aí, com a sua morte, o seu filho Ricardo Cromwell acaba assumindo o poder. Então é uma prática histórica de todos os períodos, de todas as nações, a perseguição aos opositores. Eu vou falar isso em todas as aulas aqui do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano. Vocês vão cansar de ouvir eu mencionar isso, tá? Assumir o poder, a primeira coisa que o abençoado faz é perseguir os seus opositores, tá? Então, infelizmente, essa é uma prática recorrente ao longo de toda a história. A restauração da monarquia, tá? Então, conforme já estudamos, em 1649 a Inglaterra tornou-se república liderada pelo puritano Oliver Cromwell. Em 1659 o parlamento voltou ao poder e restaurou a monarquia. Porém, os reis sucessores Carlos II e Jaime II, ao assumirem a coroa britânica, reivindicaram um poder absolutista, pretendendo limitar os poderes do parlamento. Então, ele queria voltar como era lá antes de 1215. Tá? Em 1215, com a Carta Magna, o poder ele não é absoluto porque eles são regidos por leis. Então, aqui, tanto o Carlos II como o Jaime II, eles querem aquele retorno lá. Vamos lá, seguindo aqui. Em 1688, o parlamento reuniu suas tropas contra o rei Jaime II. O rei, por sua vez, preferiu deixar o trono a resistir. Então, Jaime caiu fora. O parlamento convidou o príncipe calvinista holandês Guilherme de Orange, casado com a filha protestante de Jaime II, Maria Stuart, para ocupar o trono inglês. Vamos lá. Revolução Gloriosa. Então, essa aqui tem sempre muito destaque, né? Por que Revolução Gloriosa? Vamos ver o texto aqui. O processo histórico que induziu a deposição de Jaime II, rei católico que governava a Inglaterra, de maioria protestante, e a ascensão ao trono de Guilherme de Orange e Maria Stuart, ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Essa revolução foi seguida pela aprovação pelo parlamento inglês da Declaração de Direitos de 1689, também conhecida como Bill of Rights. A declaração impunha limitações ao rei, marcando com isso o fim do absolutismo monárquico e o início de uma monarquia constitucional. O novo cenário político possibilitou o fortalecimento da burguesia inglesa e a formação de um ambiente favorável ao desenvolvimento da industrialização. Então, a Revolução Gloriosa, ela tem basicamente esse nome, porque como a gente viu aqui no final desse texto, ó, aqui no meio do texto, o parlamento reuniu tropas contra o rei Jaime II. O rei, por sua vez, preferiu deixar o trono a resistir. Então, não houve ali uma guerra, uma luta de fato. Então, pelo fato de ter sido uma grande negociação, vamos dizer assim, de forma bem rala dizendo, então foi gloriosa porque foi sem tiros, tá certo? Então, Declaração de Direitos de 1689. Para reivindicar e assegurar seus antigos direitos e liberdades, declara que o poder de suspensão de leis ou de execução de leis por autoridade real, sem o consentimento do parlamento, é ilegal. Que o poder de dispensar as leis ou a execução por autoridade real, como tem sido assumido e exercido ultimamente, é ilegal. Tá certo? Então, querendo dizer que o rei, a partir de agora, você está aí, mas o parlamento é, na verdade, o grande coração da nossa nação. Basicamente é isso que está sendo dito nesse texto aqui. A influência da Revolução Gloriosa na Revolução Industrial. A Revolução Gloriosa de 1688 a 1689 teve impactos duradouros na Inglaterra, estabelecendo fundamentos políticos e legais que, ao longo do tempo, criaram um ambiente propício para a eclosão da Revolução Industrial.
mesmo que tenha havido um intervalo temporal considerável entre esses eventos, os ideais e as instituições estabelecidas durante a Revolução Gloriosa desempenharam um papel fundamental na formação do contexto econômico e político que favoreceu o desenvolvimento industrial, uma vez que ele possibilitou um sistema político mais equilibrado ao limitar os poderes monárquicos em favor do parlamento. Esse ambiente político mais estável proporcionou um terreno mais seguro para o desenvolvimento econômico e para investimentos em atividades comerciais e industriais. Importante esse texto aqui, né, que um ambiente político estável, ele faz com que a economia tenha um desenvolvimento melhor. Então, quando você está em um local onde sempre tem instabilidade política, a economia acaba sofrendo muito com isso sempre ao longo da história, tá certo? A supremacia do parlamento, enfatizando os direitos e liberdades individuais, esse ambiente de respeito pelos direitos individuais e pela propriedade privada, criou uma base legal e política para o desenvolvimento do capitalismo e da livre iniciativa, elementos fundamentais da Revolução Industrial. O desenvolvimento do sistema bancário, isso inclui a criação do Banco da Inglaterra em 1694, que desempenhou um papel crucial no financiamento de empreendimentos comerciais e industriais, fornecendo o capital necessário para o crescimento econômico. A estabilidade monetária, o estabelecimento do Banco da Inglaterra também contribuiu para a estabilidade monetária, facilitando transações comerciais e investimentos. Então, vou mostrar aqui para vocês algumas referências e fontes desse material, que é importantíssimo, tá? Então, aqui tem para vocês. E identificamos nessa aula de hoje os antecedentes históricos que favoreceram a eclosão da Revolução Gloriosa e a instituição da monarquia parlamentarista na Inglaterra e como essas mudanças prepararam o terreno para o acontecimento da Revolução Industrial. Tá certo? Então, essa foi mais uma aula do 8º ano, a Revolução Gloriosa, tema importantíssimo para as aulas de história. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.